Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa formação em Antropologia Tomista, onde nós conheceremos o pensamento de Santo Tomás acerca da pessoa humana. Na primeira aula, nós falamos sobre o porquê estudar a antropologia de Santo Tomás. Nessa segunda aula, continuando o tema da primeira aula, falaremos sobre a fragmentação do homem. Para isso, nós analisaremos uma obra de um autor, C.S. Lewis, que é A Abolição do Homem. Nessa obra, ele faz uma crítica profunda ao que ele considera como o maior erro da modernidade. O que é? Rejeitar os valores objetivos, ou seja, desintegrar a estrutura da pessoa humana. Reduzir o homem a alguns aspectos que o reduz, o animaliza, poderíamos dizer assim. Por isso que a antropologia de Santo Tomás aparece como o antídoto para esse grande problema da modernidade. Então, o autor, ele entende por fragmentação do homem, né, a seguinte forma. Para ele, o ser humano, ele é uma unidade integral. Ou seja, o ser humano possui uma unidade. Ele é composto por várias dimensões, que é a razão, os afetos e as emoções ordenadas, os apetites e os instintos. Então, essa estrutura, ele se baseia muito na tradição clássica da filosofia, principalmente Platão e Aristóteles, e na filosofia medieval. Então, para ele, o problema da modernidade é que a razão ela passa a ser apenas um instrumento técnico. Ela perde a sua força. É reduzida apenas como um instrumento do homem, um instrumento técnico, para que o homem possa dominar a natureza. Então, as emoções elas começam a ser tratadas como meras reações subjetivas. Com isso, os valores deixam de ser considerados como objetivos. Então, o homem ele perde o quê? O seu centro moral. Então, o homem se torna dividido, fragmentado. E o ataque da modernidade a esses valores objetivos, segundo Lewis, é que, para a visão moderna, não existem valores objetivos, então toda afirmação moral é apenas o quê? Uma projeção emocional. Então a gente vê aqui o início dessa fragmentação do homem. Então, se não existem os valores objetivos, o bem e o mal, que é algo importante para a moralidade, perde totalmente o seu fundamento real. Então, o que a moral vira? A moral vira apenas gosto pessoal. O certo ou errado depende do meu gosto, do meu ponto de vista, daquilo que eu acho como moralmente aceito ou não. Então, a educação moral do homem ela se torna impossível. Então, esse é o grande erro da educação moderna, do pensamento moderno, segundo Lewis. E ele fala sobre o tal. O que é o tal? O tal é como ele chama a ordem moral objetiva. Então, para ele, na realidade, existe uma ordem moral objetiva que está presente, né, nas grandes civilizações. Então, ele cita a China, Grécia, Roma e, principalmente, o cristianismo. Então, esse conjunto de princípios morais é a base que orienta a razão e os afetos da pessoa humana. Isso é o fundamento da dignidade humana. Então, toda a dignidade humana se baseia nessa estrutura, nesse conjunto de princípios objetivos, princípios morais objetivos que estão presentes na realidade. Quando o homem perde essa estrutura, ele perde também todo o fundamento da dignidade humana. Então,
A razão passa a não mais orientar os afetos. A razão serve apenas para o domínio da natureza. E um termo, uma terminologia central na obra do Lewis ele chama de homens sem peito. O que é essa expressão? Ele afirma que a educação moderna ela está formando homens sem peito. O que significa isso? O peito aqui para ele significa o quê? As emoções do homem educadas, a capacidade de amar o que é bom e a formação moral interior. Então, ele diz que se nós ensinamos que todos os valores são subjetivos, que não há valores objetivos, a razão ela vira apenas cálculo, ou seja, apenas instrumento. Apenas instrumento, reduz a razão apenas à razão matemática. Então, os instintos, eles continuam ativos, só que eles passam a não ser mais dominados. O homem perde a capacidade de dominar os seus afetos, as suas emoções. E isso é o quê? É o elemento moral mediador principal. E quando isso desaparece, né, a razão se torna instrumental e o instinto se torna bruto. Isso animaliza o homem. Você torna o homem na mesma dignidade, na mesma capacidade dos animais. Ou seja, o homem se torna manipulável. Então, essa fragmentação, segundo Lewis, é porque o homem ele deixa de ser uma unidade moral. Outro ponto importante que ele analisa na obra, né, o reducionismo do homem. Então, o que é o reducionismo cientificista de que ele trata nessa obra? Segundo algumas correntes modernas, e eu vejo muito isso no curso de psicologia, que é o quê? Alguns autores tratam o homem como se o homem fosse apenas a parte biológica, como se o homem fosse apenas biologia, ou como se o homem fosse apenas psicologia, mas aqui trazendo a psique apenas para a dimensão do cérebro humano, ou apenas um produto social. O homem ele é apenas um produto da sociedade que o forma. Então o homem é apenas uma matéria organizada. Então, quando você reduz o homem a apenas alguns de seus aspectos, ou seja, o homem possui uma totalidade, possui uma unidade integral. Quando você reduz o homem a apenas algum desses aspectos, o homem perde a sua totalidade. E isso faz com que o homem se torne apenas matéria, podendo ser moldado. Se você considera o homem só apenas como matéria, ele se torna algo material, como essa folha, que eu posso pegá-la, dobrá-la, amassá-la. E isso é um grande perigo. Se não há uma natureza humana fixa, se não há uma dignidade intrínseca, o homem perde o seu valor, a sua força. E a consequência disso é aquilo que ele vai colocar no título da obra, a abolição do homem. Então, ele diz que quando nós rejeitamos os valores objetivos, a maioria dos autores modernos disse que libertar o homem da moral é libertar o homem de estar libertando o homem para a verdadeira liberdade. Só que você acaba reduzindo o homem apenas a um mecanismo natural. Então, a gente está abolindo o próprio conceito de humanidade. Quando você reduz o homem, quando você animaliza o ser humano, você perde o conceito de humanidade. O ser humano se torna apenas mais um animal dentro de todo o cosmos, dentro de toda a natureza. Então, ele prevê que uma elite de condicionadores, ou seja, engenheiros sociais, técnicos e ideólogos,
passaram a moldar as futuras gerações segundo seus próprios desejos. Isso, nós estamos no século XX. Então, Lewis, o que ele previu é o que está acontecendo hoje. Então, as futuras gerações, ou seja, as gerações atuais, são uma geração que foram moldadas pelo quê? Pelos seus próprios desejos. Então, se não há valores objetivos, esses modeladores eles agem apenas por impulsos subjetivos. O resultado final é: o homem que busca conquistar a natureza não conquista a natureza. O homem passa apenas a dominar outros homens. A lógica interna dessa fragmentação, Lewis resume assim, né? Ele resume assim: a negação dos valores objetivos, a moral vira um sentimento, a educação elimina a formação do caráter, o homem perde unidade interior, a razão vira ferramenta técnica, os instintos permanecem, surge o homem manipulável e a dignidade humana desaparece. Essa é a fragmentação. Então, para que a gente possa curar o ser humano dessa fragmentação, nós precisamos de uma antropologia séria, clara, objetiva, que devolva ao homem a sua integridade, que devolva o homem a sua humanidade. Nós precisamos entender como que o ser humano realmente é, como funciona a pessoa humana. Por isso que nenhum outro pensamento pode nos ajudar a compreender a pessoa humana do que Santo Tomás de Aquino. E nós iremos analisar com cuidado, com rigor, claro que não com o aprofundamento que nós deveríamos, porque é um curso básico. Então, não tem como você num curso básico, ensinar toda a doutrina de Santo Tomás de forma profunda. Mas qual que é o nosso intuito? É fazer com que vocês aprendam a examinar a natureza humana, a conhecer a natureza humana segundo os princípios de Santo Tomás. Eu quero dar a base, quero dar o caminho para que vocês possam se orientar nesse conhecimento da pessoa humana que Santo Tomás tanto apresenta na Suma Teológica, também em outros escritos, e que são de uma utilidade enorme para nós, homens modernos, contemporâneos. Então, Lewis ele está reagindo às seguintes tendências da modernidade. O positivismo, né, que nega a verdade objetiva. O emotivismo moral, que reduz a moral apenas a emoção, a sentimentos. O naturalismo científico, né, que é o principal nessa animalização do homem. O relativismo, na verdade confundi aqui, eu falei positivismo, mas o relativismo, que nega a realidade objetiva, e o positivismo, que trata tudo do ponto de vista experimental, científico, que instrumentaliza a razão. Então, o ponto mais profundo da crítica do Lewis, para ele, o problema não é a ciência. O problema é quando a ciência ela assume que só o mensurável é real. Então, reduz o homem a objeto. Somente aquilo no homem que é capaz de passar pelo crivo da experiência científica é real. Então, a dimensão interna da pessoa humana, a sua estrutura imaterial,
ou seja, a sua estrutura da sua alma humana é algo que nós acaba virando uma criação, uma invenção, porque não é capaz de ser mensurável. Então, remove qualquer fundamento metafísico da moral. Então, você tira toda a dimensão metafísica do ser, do pensamento humano. Então, tudo aquilo que é metafísico, a alma, as potências da alma, a capacidade moral do homem, a lei natural, tudo se torna algo obsoleto, sem valor, algo que não passa apenas de uma invenção. Então, somente aquilo que é mensurável, aquilo que é material, que é experimentável, que você é capaz de passar pela experiência científica, que é real. Então, um ponto essencial é o Lewis ele não está defendendo um sentimentalismo. Ele está defendendo o quê? A razão precisa de fundamentos objetivos. A moral precisa de ontologia. O homem precisa de estrutura interior. Sem isso, a liberdade vira ilusão. E quem é o autor que consegue nos dar essa base ontológica para a moral? Quem é o autor que nos diz que a razão possui fundamentos objetivos, que ela é capaz de conhecer de forma objetiva a realidade? E ele não só nos diz isso, como ele prova. Santo Tomás de Aquino. Então, essa estrutura interior da pessoa humana é o que Santo Tomás vai nos explicar na sua doutrina da alma humana, onde ele vai falar que a alma, as suas potências, como cada potência da alma funciona, como é o funcionamento interno, a estrutura interna da alma humana. Então, Santo Tomás, ele não reduz o homem apenas ao aspecto material, ao aspecto meramente animal, vamos dizer assim, irracional. Porque aquilo que a maioria das correntes modernas chamam de racionalidade, chamam de inteligência, nós veremos que não passam de capacidades sensitivas do ser humano que ele possui também, juntamente com os animais. Então, aquilo que Santo Tomás chama de razão, de inteligência, é algo, vamos dizer assim, totalmente superior ao que os modernos chamam de razão, de inteligência. Então, Santo Tomás, ele está muito além da filosofia e da ciência moderna quando se trata da estrutura interna da pessoa humana, da racionalidade humana. Então, o nosso intuito aqui é fazer com que vocês entendam que esse pensamento moderno que fragmenta o homem, que nega valores objetivos, que reduz o homem, destrói a unidade entre razão, as emoções e a natureza, é a perda da própria humanidade. E nós vamos ver como Santo Tomás nos ajuda a compreender de forma clara o que é a humanidade. Então, para a gente compreender, seria bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o livro em PDF para vocês, tá? Vou enviar em PDF. Seria bom para vocês aprofundarem no tema, fazerem uma análise dessa obra, desse livro, com o mito da caverna de Platão, a Ética Nicômaco, né, de Platão, para que depois vocês possam ir relacionando isso com o que Santo Tomás nos ensina. Então, vou mandar para vocês também aqui embaixo, na descrição aqui nos materiais, o livro da República de Platão,
Então, o mito da caverna está no livro 7 da República. E mandarei também a Ética Nicômaco de Aristóteles, para vocês lerem e irem compreendendo juntamente com o livro da Abolição do Homem, porque ambos se complementam. Então, na próxima aula, a gente já começa a adentrar em alguns conceitos chaves do pensamento de Santo Tomás, para que possamos ir nos aprofundando no conhecimento da alma humana. Obrigado por assistirem essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.